Através dos séculos, o patrimônio cultural tem sido o elo que une passado, presente e futuro. Ele conta a história de quem somos e de onde viemos, preservando memórias coletivas e moldando nossas identidades. Na segunda metade do século XVIII, a metade do que hoje a gente conhece como metade leste do Rio Grande do Sul era o que estava ocupado pelos portugueses. E eles vão promovendo um avanço para oeste, no que foi chamado de a fronteira do Rio Pardo, e para o sul, no que foi chamado de a fronteira do Rio Grande. Houve, grosso modo, assim, um avanço contínuo que se dava de duas maneiras. Primeira maneira, espontaneamente, com ocupação de terras, invasão lusa ao antigo território das estâncias missioneiras, que pertenciam por tratado à Espanha, mas que era um território ancestral dos povos Guarani, né, e Itape, e é um avanço se constituindo estâncias. Ao mesmo tempo, há momentos em que há expedições e estabelecimento de forças armadas e acampamentos, como até o acampamento de Santa Maria aqui, no finalzinho do século XVIII, e ela tem um grande salto em 1801, quando o que é hoje conhecido como a região noroeste do Rio Grande do Sul era território dos 7 povos, que faziam parte dos 30 povos missioneiros e ficavam a leste do Rio Uruguai, hoje os 7 povos das missões. Eles acabam passando por uma conquista, um acordo com algumas lideranças indígenas do povo de São Miguel para a proteção do rei português. Porém, isso foi tomado e redistribuído também, e depois se passa ao sul do Imiquí. Nesse contexto, então, que essa região central, onde fica São Cepé, onde fica Santa Maria, que essa região central vai sendo tomada pelos portugueses e vão se apossando de terras, mais do que distribuindo terras antes. A propriedade era muito extensa, os trabalhos começavam muito cedo, então sempre esse fogo estava permanentemente aceso, preparando alguma comida, preparando chimarrão, sempre tinha alguém chegando do campo, alguém se preparando para sair. Então, ao longo de todos esses anos, essa é quase que a rotina diária daqui do Boqueirão. Sempre quando a gente ou viaja, ou está em algum lugar, de onde é que são Cepé, é lá que tem o fogo de chão, né? Sesmaria é uma forma de doação de terras da coroa portuguesa para seus súditos. Ela surge lá no final do período medieval em Portugal e ela é um dispositivo muito usado no Brasil colonial. E a ideia é facilitar a presença de colonos portugueses na América Portuguesa, no Brasil colônia, doando terra para eles. Essa sesmaria era uma grande área de terras. Ela podia variar na área, mas em geral era de 3 léguas, coisa de mais de 10 mil hectares. Aí. Aqui também é ponto de passagem de muitos tropeiros, carreteiros da época. Então, o nome do Boqueirão era sempre elevado, né? Adiante, com as tropas partindo para as charqueadas em Bagé, né? Passavam por aqui, as carreteadas. As estâncias variavam de extensão, elas são fazendas, principalmente dedicadas à pecuária, principalmente no Rio Grande do Sul, no que nós vamos conhecer como Zona Central e metade sul do Rio Grande do Sul. Vamos pegar aqui a área da Campanha, vamos pegar assim, fronteira de São Borja até lá embaixo o Jaguarão, e essa área da região central para o sul, aqui Santa Maria, São Cepé, Caçapava, essa região. Depois as coisas foram sendo substituídas pelo trem, depois pelo caminhão, os cavalos foram deixados de participar tanto, porque fica bem difícil também, não é, hoje, essa movimentação com cavalos. Dentro da estância, você tem peões livres assalariados, que vão receber um salário em dinheiro, mas também em mercadorias. Essas mercadorias envolviam tecidos, erva mate, cachaça, fumo, além da moradia e alimentação. Então foi retirada uma centelha da chama daqui do Boqueirão pelo piquete de laçadores Vicente Saldanha, que é do Pansi,
que é um distrito de São Cepé também. Então, bastante divulgação. Meu sogro ainda era vivo, 3 ou 4 irmãs dele ainda eram vivas também, participaram. Foi assim um momento de grande emoção para a família toda. Mas uma coisa muito importante, ao lado desses trabalhadores, havia uma importante população de trabalhadores escravizados nas estâncias. A escravidão, ela é central e importante para a produção pecuária. Foram mãos e pés de pessoas escravizadas que construíram as fazendas de gado no Rio Grande do Sul. E sempre foram tomadas decisões políticas ao redor desse fogo, encontros e conversas, enfim, algumas decisões importantes tomadas também. A gente pretende, enquanto puder, manter. Só não se sabe até quando, né? Essas circunstâncias e tudo. Porque quando o coronel Veríssimo faleceu, esses 13 filhos daqui, cada um recebeu 15 quadras de campo. Então, aqui ao sul fazia divisa com São Gabriel, aqui com Santa Maria e aqui Formigueiro. Então, isso tudo era uma área imensa. A gente encontra, meu avô trabalhou aqui, ou fulano trabalhou aqui. Então, todo mundo conhece como um ponto de referência a fazenda. Mil encantos de beleza fez minha querência voltar, rever o fogo de chão e ao redor dele matear, local de charlas campeiras, do tropeiro e do índio vago, que em cavalgadas e andanças fizeram a história do pago. E a nossa fonte da bica, por um padre descoberta, é água que corre esperta pra nossa sede saciar. É água que corre esperta pra nossa sede saciar. A bica, ela tem uma importância bem relevante, porque em períodos de seca foi, sem dúvida, pelo menos os antigos, mas as pessoas mais antigas falam que era onde as pessoas se abasteciam, né? Abasteciam as casas em períodos que os outros poços dessas casas tinham secado, então a bica era uma fonte permanente. Essa fonte que vocês estão vendo aqui, ela tem mais de 180 anos. Ela foi descoberta mais ou menos pela metade do século XIX pelo primeiro padre de São Cepé, o padre João Batista Mor. Ele procurava uma fonte para abastecer a população do município, porque naquele ano, diferente de hoje, não tinha água na torneira nem no chuveiro. A água tinha que ser trazida de balde, de muito longe, do rio ou de uma sanga. Então essa fonte foi a salvação para a população do município. Tem a lenda, eu sou natural de Santa Maria, mas tenho família aqui, mas sempre bebi água da bica, porque enquanto jovem, visitando os primos, a gente tinha aquele coisa que quem bebe da água da bica sempre retorna a São Cepé. Então nós bebemos a água da bica, as primas, os primos que não eram daqui, que vinham a São Cepé, que sempre teve essa sensação de cidade de encontro dos primos, de referência da família. Mesmo nas piores secas de São Cepé, ela se manteve ativa. Enquanto outros cursos d'água secaram, ela sempre salvou a população de São Cepé. Mesmo quando faltava água pela Corsã, o pessoal vinha aqui de balde, de bacia, de panela, levar água para suas casas, para cozinhar, para se lavar, para todo o consumo próprio. E ali em frente à bica tinha um campinho de futebol que a gurizada jogava, suas partidas, suas peladas lá, e depois ia na bica se refrescar. Então a bica é uma referência da história de São Cepé e está no nosso hino, né? No hino da cidade. Lá na bica correm gotas de saudade e beijando esta terra mais querida. Mas quem bebe um só gole de verdade ganha um abraço e ama toda a vida. É interessante, né? A água que corre, sempre correu e acho que sempre vai ser assim, né?
E as pessoas vão ali, olham, não dá para tomar, né? E ela não tem, assim, ela não abre muita curiosidade, né? Ela poderia ser mais visitada, estar mais em evidência, né? O patrimônio cultural vai muito além de monumentos e museus. Ele é composto por tudo aquilo que foi transmitido ao longo de gerações: edifícios, arte, tradições, culinária e, mais importante, as histórias. Pessoal, foi nesse lugar aqui que nós estamos que há mais de 100 anos o município se emancipou. Na verdade, há mais de 200 anos existe São Cepé. Foi nessa coxilha, onde a gente está aqui agora, que foi colocada uma cruz por Francisco Antônio de Vargas. E lá em 1830 começou a povoação de São Cepé. Falar da Praça Nossa Senhora das Mercês é tocar no ponto central, no coração da nossa cidade, né, de São Cepé. E quando a gente vai pesquisar mais a fundo, é realmente isso que ela é, né? Ela é o ponto original da ideia da formação de um povoado. Ela partiu da ideia de uma pessoa, Francisco Antônio de Vargas. Esse sujeito, então, que vivia na localidade que seria hoje Formigueiro, na cidade de Formigueiro, ele pediu autorização para um vigário geral, né, para a construção de uma capela católica, para homenagear Nossa Senhora da Conceição. Então, esse vigário ele solicitou ao guarda-mor na época, né? E aí, desde que avisassem a data e o local escolhido, estaria tudo bem. Vocês veem aquela rua que está lá? Aquela foi a primeira rua que iniciou o município. Na época, o nome dela era Rua da Cruz. Hoje chama-se Plácido Chiquiti. E aquela igreja que nós temos ali foi a igreja onde começou o povoado. Na época era bem menor, era uma capela. A Capela de Nossa Senhora das Mercês, para homenagear a santa que se tornou padroeira de São Cepé. Então, uma comitiva saiu de lá. Os dados é que eles trabalhavam com madeira, né? Seria uma espécie de carpinteiro. E ele saiu com carretas puxadas por bois, abrindo estradas e caminhos, e encontrou, então, neste lugar, que é a nossa praça, o ponto central para a construção de um vilarejo, de um município. E se a gente for parar para pensar, assim, a praça ela fica num terreno alto em que todas as casas ao redor que seriam construídas poderiam ver essa capela. E depois acabou gerando um conflito, porque essas terras pertenciam a alguém cuja sede era muito distante, né? E eles não sabiam, ao que a gente imagina. Então, o que se sabe é que houve a abertura de um processo, né? O vigário, o guarda-mor saíram fora, né? Não quiseram se meter em confusão com os proprietários. E diz até que Francisco Antônio de Vargas e sua comitiva foi corrido a bala daqui, né? Então, iniciou-se o processo contra ele. E aí depois, 2 anos depois, os processos, obviamente, eram muito mais lentos, ele acabou falecendo e o processo foi arquivado. E a ideia ficou ali, até a atuação, então, dos Plácidos, né? Plácido Gonçalves, Plácido Chiquiti. Os 2 xarás e amigos começaram a ideia desse povoamento e foram conversando com esses proprietários, que pareceu ser uma ideia boa para todo mundo, um ponto de encontro, né, de comercialização, de encontro, de ter um povoado. Nesse monumento central aqui que vocês podem ver, estão homenageados os patronos de São Cepé. Lá no ponto, lá em cima, está o Francisco Antônio de Vargas. Foi ele, junto com seus amigos, que fincaram aqui a cruz que começou São Cepé. Nas laterais, nós temos Plácido Chiquiti e Plácido Gonçalves, aqueles que seguiram a luta de Francisco Antônio de Vargas e seguiram para que iniciasse São Cepé. E lá no fundo, lá atrás, nós temos a figura de Cepé Tiaraju, aquele que dá nome à nossa cidade, o indígena que morreu lutando pelo povo do Rio Grande do Sul. E começou um município que foi oficialmente elevado à categoria de vila, né, ou cidade, em 29 de abril de 1876. Mas essa fundação, a ereção da cruz, foi em 15 de fevereiro de 1830. Né? Então, quando a cidade tem a sua data, né, inicial, já havia um povoamento aqui. Não era perto do que é
do que é hoje, né? Era apenas uma quadra, tinha a igreja, né? Os moradores no entorno passavam bois, cavalos, comercializavam produtos e de alguma maneira a praça foi crescendo, foi se embelezando. E por muito tempo eu sempre ouvi a história de que a nossa praça era uma das mais bonitas do estado, estava entre as 10 mais bonitas. Só que na minha pesquisa eu nunca encontrei de onde saiu esse dado. Então parece que é um dado assim que vem do coração mesmo das pessoas, né? Foram muitas pessoas que formaram a nossa São Cepé. A gente tem o Dr. Inocêncio, a gente tem o Afife Jorge Simões Filho, o Diolofal Brum, o próprio Francisco Antônio de Vargas, pessoas que fizeram a história e que ajudaram a construir São Cepé. Os monumentos que a gente tem aqui na praça simbolizam um pouco disso que eu estou falando para vocês. A gente sabe que existe na praça vários monumentos, né? Cada um com uma origem. Tem a questão dos pracinhas, da Segunda Guerra. Nós temos uma carta do Getúlio Vargas na outra ponta. Conversamos e o papo foi longo. Isso foi no sábado. E ele disse assim, eu posso amanhã buscá-la para a missa? Porque eu era muito religiosa, olha só. E eu digo, não precisa buscar, eu vou à missa. Ele disse, não, porque após a missa a gente tem uma praça, e nessa praça os jovens passeiam, os mais velhos fazem seu lazer, tomam mate. É uma coisa bem interessante, eu quero te mostrar a praça. Eu quero te mostrar a praça. Tá. Já me animei. Fui à missa com a Ilusa, na saída, aquele moço me esperando. E o meu coração já bateu mais forte. Eu digo, mas o que é isso? Eu já era uma moça feita, e daquela época cheia de beleza, e rainha da cidade, e Miss. E o meu coração começou a disparar. Eu digo, é por aqui. Bem, passeamos, ele falava, essa praça, ela é muito procurada, é uma praça que já foi muito elogiada, ela já foi a mais linda da cidade. E começou uma poesia junto. Sabe? Andamos, passou um dia. No outro dia, novo encontro, praça. E aí começou. 4 anos, 2 de namoro, 2 de noivado. E aquele amor foi indo, que terminou em casamento. Então a praça marcou verdadeiramente o meu ciclo amoroso. Dali para cá era o Afife. Enquanto jovem que frequentava bailes no Clube do Comércio, que fica em torno da praça, onde tem a igreja matriz, né, que tem também a festa do Divino. Nos bailes de carnaval, na época que era bem frequentado, digamos, era uma festa muito popular. Os bailes de carnaval movimentavam muito a comunidade. E as pessoas, a gente vinha, eu não morava em São Cepé, mas eu vinha de fora passar o carnaval aqui, junto com parentes, e que tinha um poço de água para que as pessoas tiravam, buscavam para os animais, para os cavalos. E eu me lembro que tinha um bloco de carnaval que fez uma marchinha para que fosse reativado o poço da praça. E essa praça, eu tenho uma intimidade muito forte com ela. Eu passo ali, não é uma simples praça. Ela me comove, ela me pulsa. Eu tenho saudade. E é uma coisa diferente. A intimidade que nos aproxima, a linguagem é única. A praça, para mim, de São Cepé, ela faz parte da minha vida. Ela é um capítulo forte que eu sei que vai até o fim. Ainda é uma praça
que eu considero muito bonita. Nós temos várias homenagens ali, né, a figuras históricas. Você modificou bastante, né, das fotos que a gente vê, mas ainda é aquele ponto de encontro dos CPEs. De tomar um mate na praça, né, de sair com as crianças, de andar de bicicleta. Os jovens atualmente têm outros pontos, mas eu venho de uma geração que vamos na praça hoje, né? Então existe todo um amor, uma identidade que nos une, né? E São Cepé cresceu em torno dessa praça e ela é realmente o coração pulsante do município. E sempre teve essa imagem de juventude de que é um local onde o cepense se concentra para tomar seu chimarrão, para levar as crianças para passear, é um ponto de encontro da comunidade. Desde criança, quando a gente ia com a escola, eu gostava de me pendurar, tem os chifres dos boizinhos ali em alto relevo, né, que quebraram várias vezes, consertaram várias vezes, e eu não entendia por quê. Então eu adorei descobrir a história, né, desse pioneiro da cidade. Então ainda o obelisco tem o meu coração. Naquela época as pessoas faziam da praça o seu passeio. O seu passeio dominical era ali, tudo era ali. Os namorados, então naquela época era interessante o relacionamento assim. Os namorados caminhavam lado a lado, noivos de braço, né? Então dizia assim, já estavam de mão era namorar, já estavam de braço já eram noivos. Então isso aí me achava assim, curiosa, né? Eu me lembro muito das histórias relacionadas à igreja, as cavalhadas, que é uma tradição portuguesa, né, que não se tem mais, toda aquela encenação da luta entre mouros e cristãos, que até tem lá no 5º Distrito, no Tupãssi, tem um CTG, que é o Piquete de Laçadores Vicente Saldanha. Ele fazia menções ao Vicente Saldanha, que eles faziam essas lutas de espadas, né, na frente da praça, né, e da igreja. A praça, sim, ela era uma continuação eu acho que da sala da casa da gente. A gente sentava e conversava, tomava mate, namorava, se beijava, se abraçava. Era uma coisa assim muito íntima. Principalmente, na verdade, a fase que eu mais me lembro é o carnaval, é a festa do Divino, as encenações que se faziam na frente da igreja. E também toda a adolescência, né? Pai, posso dar uma volta na praça? Tá, até às 10 horas. E era assim, né? Aí depois ele ia até um ponto para me cuidar para chegar para casa. E era literalmente uma volta na praça. A gente andava ali para ver as pessoas, era assim que a movimentação acontecia, no início dos anos 2000, né? Anos 90, anos 2000. São patrimônios culturais da nossa comunidade que têm que ser preservados, lembrados, para que as pessoas, para que o cidadão se sinta pertencente, tenha orgulho, né? A gente não pode tratar como apenas um local sem significado, não. É um coração pulsante de São Cepé. É essa praça, né? Ela é vida. Ela ouve e comove, porque a gente ouve ali também os pássaros, né? As crianças gritando, chamando mamãe. Tem vida, né? A praça é pulsante mesmo. Para mim é o ponto encantador de São Cepé. São Cepé, Tiaraju, índio valente, é o guerreiro que dá nome à cidade, carrega junto a alma de toda a gente, que vai à luta por amor e liberdade. O patrimônio, a história, todas essas construções de memória são essenciais, porque tu não chegou ao padrão que tu tem hoje de comunidade, de sociedade, do nada. É muito equivocada a impressão que o jovem estudante tem hoje de que tudo esteve pronto.
E esses locais, a Bica, a Cascata Pulquéria, a Praça das Mercês, o Fogo de Chão, a Gruta do Marco, eles não são apenas locais. Eles são locais que fazem parte da história. Tem a lenda da Índia Pulquéria, tem a história da fundação. E esses espaços, os monumentos históricos, o patrimônio cultural, eles nos referendam, eles nos lembram essas construções, né? Por que nós temos a comunidade da forma como ela é? Por que tem tanta coisa para ser melhorada? Ou por que tem tanta coisa boa já construída? É com essas referências. Então, se a gente não preservar, tu vai ficar sem memória, sem referência, sem identidade, né? E a identidade com o local que tu vive te traz autoestima. Nosso patrimônio é o que nos conecta ao passado e nos guia para o futuro. Proteger e celebrar essa herança não é apenas uma responsabilidade, é um ato de amor pela humanidade. É a nossa igreja matriz, embelezando a cidade, Gruta do Marco, a saudade da Índia guerreira e séria. A Cascata da Pulquéria, onde turistas atraem pra verem água que cai entre os veios da vertente. Essa história dessa gente que dá